Próximo, disposições finais e transitórias. Então, a gente está entrando na nossa reta final aqui. Este código está disponível na intranet, ou seja, o sistema interno da instituição, e no sítio eletrônico da Embrapa, o site, e será enviado preferencialmente no formato digital a todos a quem se aplique este código, os quais deverão assinar o termo de compromisso anexo pelo SEI, Sistema Eletrônico de Informações. A gente apresentou para vocês no início da nossa aula de Código de Conduta, Ética e Integridade as siglas, por meio do qual se comprometem a observá-lo e cumpri-lo. Ok, beleza. Os prestadores de serviços e parceiros da Embrapa, para fins de divulgação perante seus funcionários, receberão este código no momento da assinatura dos respectivos instrumentos contratuais, nos quais constará a obrigação de observá-lo e cumpri-lo. Então, no início da nossa aula do Código de Conduta, a gente falou que ele se aplica a todo mundo que tem contato direto ou indireto com a Embrapa. Por que que ele se aplica a todo mundo? E por que que todo mundo que tem contato tem o dever de saber? Por causa desse dispositivo aqui, ó. Prestadores de serviços e parceiros receberam o código. E eles, esses prestadores de serviços e parceiros, são obrigados a observá-lo e cumpri-lo. Então, toda e qualquer pessoa que trabalhe nesses prestadores de serviços ou parceiros vão ter que seguir essas regras, tá bom? Na medida em que os contratos, convênios e demais instrumentos jurídicos firmados com terceiros vençam e venham a ser renovados ou aditados por qualquer motivo antes da publicação deste código, deverão ser aditados para a inclusão da obrigação de observá-lo e cumpri-lo, conforme cláusula específica de conformidade. Então, presta atenção. A gente falou sobre esse aditados anteriormente. Aditados é quando eu tenho um contrato, aí eu vou lá e adiciono uma nova cláusula. Então, ele está falando aqui, antes da existência do código, algumas empresas já tinham um contrato com a Embrapa. Aí surgiu o código. Então, aquelas empresas antigas, teoricamente, não tinham obrigação de obedecer o código. Só que agora existe o código. Então, o que ele está falando? Para renovar o contrato, é necessário fazer um aditivo para incluir a obrigação de observar este código de conduta. Perfeito? Próximo. No ato de contratação, todo empregado deve ser orientado quanto à necessidade da leitura das disposições do Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa. Perfeito? Então, quando você passar no concurso, ver seu nome lá na publicação do Diário Oficial, ficar feliz. Quando você for assinar lá o termo de posse, no ato da contratação, você vai ter que falar que leu este código de ética. E aqui você realmente leu, porque a gente falou artigo por artigo deste código, dispositivo por dispositivo, para que você conheça cada detalhe. O Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa não esgota os princípios éticos a serem observados e deve ser complementado pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, Código de Ética do Servidor Público, pelos Códigos de Ética das respectivas categorias profissionais e demais dispositivos normativos da empresa. Então é o seguinte, a gente falou sobre o Código de Conduta, Ética e Integridade, só que ele não é 100% detalhista. Ele falou que caso ele seja omisso em alguma parte, eu tenho que observar outros códigos de ética. Aí ele deu exemplo. Código de Conduta da Alta Administração Federal, aquele que os ministros devem obedecer. Código de Ética do Servidor Público, aquele que fez o concurso público e vai adquirir a estabilidade com o passar dos anos. Pelos códigos de ética das respectivas categorias profissionais. Então, quando você faz concurso para nível médio geral, você não tem uma categoria profissional que vai te habilitar como profissional. Mas se você, de repente, faz um cargo de técnico em contabilidade, ou técnico em administração, ou de repente vai fazer concurso para advogado, contador, químico, você tem o Conselho Regional da Profissão. Esse Conselho Regional da Profissão está subordinado ao Conselho Federal da Profissão. E eles têm um código de ética também. Então ele está falando que o código de ética da categoria profissional também deve ser referência aí, caso este código não aborde determinada situação. Beleza? Próximo. Qualquer empregado pode realizar a proposição de aprimoramento deste código,
cabendo à diretoria executiva, ou seja, a DE, com o apoio das instâncias responsáveis pela conduta ética e integridade, avaliar e encaminhar para aprovação pelo CONSAD as proposições de melhoria. Então, DE, diretoria executiva, está lá no campo de siglas e abreviaturas do início do nosso código. A mesma coisa CONSAD, que é o Conselho de Administração. Então tem que ficar atento, ó. Cada um tem uma função. Cabe à diretoria executiva, com apoio das instâncias responsáveis, receber aqui essa proposição, porque qualquer empregado pode realizar a proposição de aprimoramento deste código. Então cabe à DE, com apoio das instâncias responsáveis pela conduta, avaliar essa proposição apresentada pelo empregado. Cabe à DE, depois de avaliar essa proposição aqui, encaminhar para o Conselho de Administração. Tá bom? Então, cada um tem uma finalidade. Avançando. Cabe ao CONSAD, com apoio das instâncias responsáveis pela conduta ética e integridade na Embrapa, dirimir questões omissas, não previstas neste código. Então vamos lá, vou voltar aqui. Ó. A gente visualizou que este código aqui pode se basear em outros códigos de ética. Quem que vai decidir qual vai ser o código de ética utilizado? O CONSAD. Cabe ao CONSAD, com o apoio das instâncias responsáveis pela conduta ética e integridade na Embrapa, dirimir questões omissas, não previstas neste código. Ok? A Embrapa proporcionará treinamento periódico, no mínimo anual. Cuidado, então, aqui, ó, no mínimo anual. Então, não é semestral, não é trimestral. O que significa isso? Que pelo menos uma vez ao ano vai ter treinamento, tá bom? Treinamento é periódico, no mínimo anual. O que significa isso? Significa que pode ter 2 vezes ao ano, porque é no mínimo anual. Pode ser semestral, pode ser trimestral. Então, cuidado aqui. Se ele colocar aqui, ó, no mínimo trimestral, está errado. É no mínimo anual. Treinamento periódico. O que significa periódico? Que todo ano vai ter, tá bom? Sobre o Código de Conduta, Ética e Integridade. A empregados, administradores e conselheiros fiscais. E sobre a política de gestão de riscos a administradores. Então, toma cuidado com isso, ó. Administradores vai aprender sobre o Código de Conduta, Ética e Integridade. Administradores também vai aprender sobre política de gestão de riscos. Já o empregado e o conselheiro fiscal vai ter que aprender, no mínimo, aí só sobre o Código de Conduta, Ética e Integridade. Perfeito? Então toma cuidado aí que o administrador vai ter que ter 2 treinamentos. Tanto do Código de Ética quanto da política de gestão de riscos, beleza? Cuidado para não escorregar, isso aí tem grande chance de cair na sua prova. Então vamos lá. Quem é o responsável por avaliar e encaminhar as proposições de melhorias ao código? Então quem vai avaliar a proposição apresentada pelo empregado? A diretoria executiva. A diretoria executiva com o apoio das instâncias responsáveis. Então, ela é responsável por receber a proposição, avaliar se a proposição apresentada atende os requisitos e aí encaminhar para quem? Para o CONSAD, tá bom? Então, ó, quem é o responsável por avaliar e encaminhar? A diretoria executiva. E quem é responsável por aprovar? O CONSAD, tá bom? Então, portanto, resposta correta, a letra B de bola. Vamos agora para a nossa última questão. De acordo com o Código de Conduta, Ética e Integridade, qual é o papel do CONSAD em relação às questões não previstas neste código? Avaliar as proposições de melhoria? Não, isso aí é diretoria executiva. Dirimir questões omissas e não previstas? Isso é papel do CONSAD. Aprovar mudanças no código? Isso também é papel do CONSAD. Em relação às questões não previstas neste código. Então, é dirimir questões omissas e não previstas. Por quê? Porque ele está falando que não previstas, não previstas. Aprovar mudanças no código também é função do CONSAD. Só que a pergunta aqui está falando sobre questões não previstas. Então, a alternativa B acaba ficando a alternativa mais adequada. Tá bom? Então, portanto, letra B de bola. Agora, para finalizar, eu quero chamar a atenção para vocês para 10 palavras-chave que são importantes para este código. E eu recomendo você focar os seus estudos nessas 10 palavras-chave. Então, assédio, conduta, comissão, conflito de interesse, comissão de ética da Embrapa,
né? O CPP-CAM, canais de denúncia, ética, integridade e moralidade. São palavras que vão te trazer toda a essência do Código de Conduta Ética e Integridade da Embrapa. Então, na dúvida, começa estudando desse último slide aí e vai fazendo as associações, diferença aí entre assédio moral e assédio sexual, as condutas, e aí você vai lá na parte das definições e vai relembrando esses conceitos. Conflito de interesse, porque provavelmente as suas questões vão se basear aqui nessas palavras-chave que aparecem com muita frequência no Código de Ética. Perfeito, pessoal? Então, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu desejo para vocês uma excelente prova e numa próxima oportunidade a gente está aqui para contribuir para os seus estudos novamente. Valeu, até mais, pessoal. Tchau, tchau.